Temos connosco Vítor Neves e Manuela Moura. Vamos falar sobre voluntariado, ou seja, a capacidade que temos de nos oferecer, de oferecer trabalho, de oferecer dedicação aos outros, sem nenhum tipo de remuneração. Duas pessoas que há muitos anos, tanto quanto sei, e em relação à Manuela trabalhámos muitos anos juntas, portanto sei há quantos anos trabalhas em voluntariado. O Sr. Engenheiro também sei que há muitos anos trabalha nesta área, tem dedicado parte da sua vida a par, em alguns casos, da área profissional e da dedicação profissional, ou seja, daquela que é remunerada, também um grande trabalho à comunidade. É verdade? Sim, é verdade. Quanto a mim falo, não é? Pronto, eu sou voluntária da APF. Associação para o Planeamento da Família. Associação para o Planeamento da Família, e de facto aquilo que me levou também à APF, eu estava ainda há pouco a dizer, não é? Que tem muito a ver com a minha profissão. Tu és psicóloga? Eu sou psicóloga. E há mais de 20 anos que estou, sim, sensivelmente 20 anos que estou na APF, e lembro-me perfeitamente o que é que me motivou para ir à APF. E claramente teve a ver com um sentimento de medo imenso. De medo? De medo. Uhum. Enquanto psicóloga, não é? Acabadinha de sair da faculdade, acabadinha de formar, aquela insegurança imenso de e agora, o que é que eu faço? E lembro-me perfeitamente também da Gabriela me ter dito uma coisa que já não se recorda disto, com certeza, mas ficaram umas das palavras. Ficaram umas das palavras que disse: esse é o primeiro princípio para ser uma boa psicóloga. Foi o medo. E foi de facto isso, que a insegurança de trabalhar com pessoas e ter responsabilidade para com as pessoas, e o que é que eu posso aprender com elas. E o que é que o voluntariado te oferecia? Exatamente isto, não é? A aprendizagem, o saber, o estar com os outros, o perceber o que é que os outros precisam, o que é que os outros procuram e o que é que eu posso oferecer, mas também muito aquilo que eles me dão. O que é que tens recebido? Acho que não tem peso o que eu tenho recebido, porque de facto ao longo destes 20 anos já houve momentos extremamente gratificantes, e o voluntariado em si eu acho que é sempre, e depois também de certeza que partilho desta ideia, é extremamente gratificante, porque que é a sensação de que estamos a fazer algo em prol do outro, em prol da comunidade, não é? E, por isso o que eu ganhei foi um desenvolvimento pessoal muito grande, um autoconhecimento muito grande, um enriquecimento muito grande, e de facto permitiu-me o know-how de ser aquilo que sou hoje. Ou seja, para além do conhecimento, permitiu-te tudo isso, desde o conhecimento que querias ter com mais garantia, sim, de desenvolver-te como psicóloga, trouxe-te um ser pessoa. Não é? Porque acho que não é só a psicóloga, não? Pois a psicologia está lá no meio, mas depois é a Manuela Moura, não é a psicologia, é a Manuela Moura que lá está, por isso é que o voluntariado continua a existir, e ao fim de 20 anos continuo a fazer voluntariado, e não é por ser psicóloga, é por ser de Manuela Moura. Por isso acho que é uma mais-valia e um enriquecimento, principalmente um enriquecimento muito grande. O Sr. Engenheiro neste momento é presidente da Europa Colony. É verdade. Mas não sei se neste papel também é staff, ou seja, se é remunerado, mas durante muito tempo, ou ainda assim, tem seguramente um trabalho de voluntariado muito grande. Professor Gabriel, eu comecei em 1988, e lembro-me perfeitamente, foi quando meu pai ficou no IPO com mieloma naquela altura. E eu aí tive a consciência, porque conheci por dentro uma unidade como é o Instituto de Oncologia, naquela altura, e conheci uma novidade, porque quem vive, e ainda hoje quem vive na sociedade como nós vivemos e não tem ocasião de conhecer a interioridade de um hospital, que não são os equipamentos, são as pessoas, porque antes de sermos doentes são pessoas, e eu percebi que alguém da sociedade civil podia contribuir para aumentar a dignidade e bem-estar de quem está numa fase de sofrimento. E desde aí desenvolvi sempre a minha atividade no internamento, sobretudo em doentes com a doença avançada, e dediquei a minha formação também muita relativamente ao acompanhamento desses doentes. São doentes que estão numa fase complicada da vida, enfim, nós temos que fazer alguma coisa numa atitude sensível, de atenção, de audição sobretudo, manter um nível de comunicação uniforme. Eu lembro que muitas vezes, e acontece naturalmente, nós vemos colegas que as pessoas estão deitadas e eles chegam a saber delas na cama e começam a falar com elas ou estabelece a comunicação. Já estão em dois estados diferentes de comunicação. Um está deitado e o outro está de pé. Isto é uma imagem para dizer que todos nós devemos ter cuidado que a comunicação com os pacientes seja em todas as áreas do mesmo nível. E podemos fazer muito para melhorar o estado de saúde, a dignidade e retirar grandes medos que essas pessoas têm
A vida tem tudo, tem a alegria de nós nascermos, faz parte da nossa vida, o nosso nascimento, tem cataclismos, tem catástrofes, por tudo aquilo que nós passamos, mas também tem uma certeza, é que um dia vamos morrer. Não é fácil encontrarmos esta verdade de que termos que um dia falecer. E então o nosso papel é também tentar explicar um pouco e dar algum sentido de vida àquelas pessoas em que, se calhar, 90% do seu tempo o gastam a pensar qual vai ser a sensação de encontrar esse dia. No seu caso há aqui uma diferença em relação à Manuela, e eu trato aqui de uma forma diferente, porque os conheço de forma diferente. Não é? A Manuela tirei o título pelo conhecimento e a longevidade desta relação, não é? Assim, se me permite, vou usar o título. E a diferença é esta: o seu engenheiro trabalhava em engenharia, trabalhava na sua área, quando começa a fazer voluntariado, ou seja, o que o move foi esta relação com o pai, aquilo que observa, mas vai fazer, e disse isto, não é? Que ia fazer nova formação, e é uma formação agora numa outra carreira, não formal, não de um conhecimento formal, através do que vai aprendendo pelo próprio voluntariado. Eu estava numa via empresarial, mas percebi que tinha uma oportunidade também de poder inserir numa área, que é uma área que gera, como disse a Manuela, um autoconhecimento enorme e que poderia, ao mesmo tempo que podia estar a ser útil, a apoiar, a estar ao lado, a ouvir, a fazer crescer quem estivesse por perto, que eu também podia crescer enormemente. E então esta capacidade, é uma troca, já estou nisto há 20 anos. É uma troca muito grande. Eu acho que é muito mais benefício que troca. Eu 20 anos depois, começo a pensar e olhar para trás, e vinha a pensar há bocado no carro, não é? Concordo, e recordo, hoje ligou-me uma mãe do Tito, que é um rapaz de 17 anos, que me liga todos os anos, e há várias formas que eu olho para trás e não consigo perceber o que é que eu fiz para receber tanto ainda hoje da atividade que eu tive e tenho diariamente. Mesmo na Europa Colon, que é uma associação de luta contra o cancro digestivo, nós estamos somos uma associação, mas acompanhamos particularmente muitos pacientes e de facto aquilo que eles nos dão. As fases dos doentes avançados são fases muito difíceis, como a professora Gabriela sabe, e nós podemos estar por perto e podemos estar no interior e no crescimento da pessoa em si, numa fase tão agreste. Temos depois várias experiências, aquelas pessoas em que nós conseguimos encaminhar para um estado de resignação e de aceitação da transformação da sua vida na hora da morte, e daquelas pessoas que de facto o conseguem encontrar e ter na imagem, e vou dizer nomes falsos, a Cidália, a Antónia, que conseguem na véspera de partir estar com uma alegria interior a dizer: eu sei que vou partir, mas vou partir para um mundo melhor, obrigado por ter estado comigo. São sensações que não há teses nem doutoramentos que pagassem isso. Isto dá-lhe algum saber particular no lidar com a morte? Que é uma condição que temos todos nós, não é? De sermos vivos. É um caminho que eu continuo a percorrer. Sim. É perceber a morte, perceber se temos uma vida para além da morte, estar consciente que um dia ela tem que chegar e nós não a podemos dominar porque ela vai aparecer. Como trabalho ao lado de pessoas que vê morrer com mais facilidade, não é? No seu contexto de trabalho, sim, todos os meses depara-se com esta realidade mais fortemente. Isto tem ensinado alguma coisa? Tem apaziguado a dificuldade que todos nós temos, ou a maior parte de nós, em lidar com a consciência desse fim? Tem-me aberto caminhos, tem-me aberto pensamentos, tem-me dado ferramentas para eu poder transformar em conhecimento aquilo que é desconhecimento total. Mas tem-me dado a certeza que nós todos, quando estamos numa sociedade como esta que nós estamos todos hoje em dia, em que os bens materiais, os bens economicistas gerem a vida de toda a gente, isto não quer dizer nada. Porque o bem de melhor riqueza é, sem dúvida, a nossa vida e o nosso entendimento interior. Nós conseguindo estar ao lado do outro, no dia-a-dia, despindo-nos dos nossos interesses, despindo-nos dos julgamentos que fazemos diariamente por quem passa por nós, eu tenho que lhe dizer que nunca vi até hoje, e nós vemos várias vezes por várias razões, uma pessoa que consiga manter um sorriso tão brilhante como o seu todos os dias. E vai ver que é verdade. É verdade. E isso é tão raro entre nós. A nossa face está cada vez mais sombria. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais tenebrosa, com mais problemas todos os dias de várias ordem. Isso, tudo junto, numa pessoa que tem uma doença que sabe que vai ser fatal, é um conjunto quase tenebroso. E, portanto, nós, tudo aquilo que devemos fazer e ganharmos as ferramentas, e é isso que nós fazemos na Europa Colon, e é isso que eu faço também como voluntário, é uma riqueza enorme, porque nós, de facto, tentando dar, recebemos todos os dias muito mais.
Manuela, como é possível conciliar, porque tens-te mantido em voluntariado nestes anos todos, ou seja, iniciaste pelos motivos que referiste, mas o que é certo é que continuas voluntária. Exatamente. E de várias instituições, e estás sempre disponível. Foi uma das razões pelas quais achei que eras uma das pessoas importantes aqui no programa. Como concilias isto com a tua vida? Não é profissional, porque isto é profissional, mas onde também tens que viver e, portanto, mais remunerada. Pois às vezes é um bocado difícil. Muitas horas, não é? Pois, às vezes é um bocadinho difícil conciliar tudo. Às vezes não há fins de semana, às vezes não há noites, por isso é um bocadinho difícil conciliar tudo. De qualquer das maneiras, eu agora não beneficio disso, mas enquanto estive na Direção Nacional da APF, há um artigo que... menos mal, digamos, que em termos do funcionalismo público há de facto a legislação do voluntário e que permite efetivamente alguma dispensa de horas para o exercício do voluntariado. Ou seja, legalmente existe uma mais-valia do voluntariado. Há um reconhecimento, digamos, do voluntariado. Por isso isto é possível fazer-se e quando eu estive na Direção Nacional eu beneficiei um pouco deste artigo. Não é que me fosse dar muitas horas porque não dá. Ou seja, estavas na direção da associação. Estava na direção. Trabalhaste de outras formas e entretanto também te mantiveste nos corpos, passaste para os corpos gerentes. Sim. O que é habitual. Isto costuma acontecer, não é? Porque são as pessoas que estão nos corpos gerentes, não é que ganhem mais porque não ganham nada. Não, até porque a APF são as que trabalham mais. São as que trabalham mais. São as que trabalham mais. A APF é uma associação de voluntários, por isso a direção da APF é claramente e obrigatoriamente voluntária. E nessa altura, de facto, eu beneficiei de algum reforço em termos de horário para poder, de facto, contribuir e estar um pouco mais presente. Mas não é por aí. Conciliar com o resto é sempre eu acho que é uma dificuldade imensa. Tem que haver um benefício muito grande para que a parte remunerada não invada esta outra área. Benefício. É claro que nós recebemos e beneficiamos muito com isso, mas eu não lhe chamaria benefício. Eu acho que somos dotados de causas, não é? O que nos move é uma causa. Também no carro ao vir para cá vinha um bocadinho a pensar sobre isto e vinha a pensar que provavelmente há diferentes tipos de voluntariado. Diferentes tipos ou diferentes motivações que levam ao voluntariado. E pensei um pouco que há o voluntariado mais de algum assistencialismo, no sentido de contribuição dos bens alimentares e essas, com o qual eu de facto não me identifico tanto, e um outro tipo de voluntariado que é um bocadinho mais movido por outras causas mais interventivas, causas muito mais construtivas do desenvolvimento também do outro. Quais são as tuas causas? A minha causa é os direitos sexuais e reprodutivos. São os direitos sexuais e reprodutivos. Ou, enfim, ao cabo, os direitos humanos. Não é? Estamos a falar de direitos humanos. Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos? São direitos humanos, exatamente. Por isso essa é a minha causa. É, de facto, afirmar e defender os direitos humanos e, essencialmente, os direitos sexuais e reprodutivos. Nós tivemos a semana passada um programa sobre a liberdade. Okay. Estás de acordo que esta luta pelos direitos humanos, esta luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, não é? Esta parte dos direitos humanos, é também uma luta pela liberdade? É claramente. Ou é também uma luta pela conquista da liberdade? Sim, é uma luta pela conquista da liberdade, claramente. Não é? Nós continuamos a ter uma repressão muito grande, até pelo próprio desconhecimento do que é isto dos direitos sexuais e reprodutivos. Não é? As próprias pessoas quase que muitas vezes nem sabem que têm direitos. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Já agora informar-nos sobre o que é isto dos direitos sexuais e reprodutivos? Quais são algumas das noções que tu sabes que as pessoas não sabem que têm direitos? Assim, de repente eu posso dizer que em termos dos direitos a pessoa tem o direito à liberdade da expressão sexual, começa um bocadinho por aí. Liberdade à sua expressão, da sua orientação sexual também. O direito a querer ter ou não filhos quando quer e como quer. Que é o que define o planeamento familiar. Que é o que define o planeamento familiar, é a possibilidade de escolha. Por isso estou a enumerar alguns destes direitos. São direitos, ou seja, estamos a falar daquilo que é possível dentro das escolhas na área da sexualidade e da reprodução. Da sexualidade e da reprodução. Exatamente. O direito à procriação medicamente assistida, por exemplo, também tem esse direito. O direito a não sofrer, digamos, a exploração sexual. E estamos aqui a falar de várias formas de exploração sexual, nomeadamente o tráfico de seres humanos, não é? Pronto, por exemplo, que hoje a APF está muito interveniente nessa área. Por isso, em termos de direitos, continuamos o direito à educação sexual, se formos um bocadinho mais lá atrás, e também fez-se muito trabalho e continua-se a fazer imenso trabalho ao nível da educação sexual e no trabalho com as escolas. O direito à informação. O direito sobre à informação. A sexualidade em geral e o funcionamento.
Sr. Engenheiro, também é movido por uma causa? Manuela trouxe esta questão de o que me move durante tanto tempo é uma causa. É verdade. Todos nós sabemos que os cuidados em saúde estão cada vez mais degradados em Portugal. Os apoios sociais, o acesso. Já o Vila B de Cabral dizia num livro Adesão à Terapêutica em 2010, já naquela altura 17% das pessoas não completava a terapêutica por falta de meios financeiros. 2010. Imaginemos o que é hoje. Imaginemos e nós temos a certeza. E portanto está cada vez mais degradado. E cada vez mais são necessárias as atividades da sociedade civil, individualmente, ou através de associações. Eu tenho a felicidade de poder desenvolver, implementar uma paixão misturada com uma área profissional. A Europa Colon situa-se numa área, e dou-lhe um exemplo gritante. Em Portugal hoje, 2015, morrem 11 pessoas por dia de cancro do intestino porque não há rastreio. 2015. Essa é uma das causas. Esta é a principal. Promover. Tentar motivar, tentar sensibilizar as pessoas da decisão de que, havendo rastreio, não morreriam tantas pessoas, 2/3, a doença ia ser encontrada cedo, como é no cancro da mama ou no colo do útero, haveriam os tratamentos que curariam as pessoas. Com outra vantagem, que é uma coisa que ainda nos aflige mais, além das vidas, que para nós é o mais importante, há uma poupança em custos financeiros, porque todos os tratamentos que agora ouvimos dizer aí, inovadores, que se gastam milhões todos os anos, não se gastariam, portanto havia uma poupança ainda financeira. Este é o lema principal da Europa Colon. E depois, estarmos ao lado da população, na cedência da segunda opinião médica sobre os diagnósticos, um banco para acessórios para os ostomizados, que antigamente havia no centro de saúde e agora não há. Foi uma perda? Sim, há perdas que temos em relação a conquistas que já tivemos. É isso que está-se a degradar todos os dias, porque as pessoas não têm 200 euros, que é quanto custa para comprar os dispositivos que precisam para o seu bem-estar diário. Não são casacos de peles. São bens essenciais para estas pessoas, para a vida das pessoas, para a vida das pessoas, para não utilizarem sacos plásticos de continente, como já vimos. E, portanto, temos consultas de psicologia, nutrição, temos uma gama de serviços à população, todos gratuitos e todos efetuados por profissionais de saúde. E as pessoas que estão nestes serviços são voluntários? São voluntários e são técnicos também, porque as associações depois têm uma opção. Ou continuam uma associação que tem uma atividade esporádica diária, ou tem que ser uma associação estruturada, como a Europa Colon tem a porta aberta todos os dias, temos sede aqui no Porto, temos pessoas internas, temos uma assistente social permanente, uma pessoa na comunicação, temos nutricionistas, psicólogos, e portanto, porque temos que dar resposta diária às solicitações que já nos chegam, porque só o cancro do intestino são 8.000 casos novos por ano, com as necessidades todas que andam à volta desse assunto, com as necessidades de pressão psicológica que precisamos fazer na tutela e, portanto, quer aqui, quer no Parlamento Europeu, e é isso que nós nos dedicamos, juntamente com o Conselho Superior, que felizmente nos tem ajudado a dignificar a associação. Deixe-me só dizer-lhe mais uma coisa e voltando um bocadinho atrás ao voluntariado. Os voluntários têm um papel espetacular e uma oportunidade única de estarem com os pacientes. Mas devem estar e estarão, e quanto mais tiverem, melhor vão desempenhar o seu papel, porque perante aquele doente que está naquela cama, têm uma atitude perfeitamente transparente. Nem têm ressentimentos sobre o passado, nem vão cobrar heranças, nem vão cobrar zangas, nem vão ter atitudes. Têm uma atitude em que só vão poder falar de coisas positivas, lembrar aos pacientes aquilo que de melhor eles tiveram durante a sua vida, tentar que eles percebam que são úteis para a sociedade, que foram, ainda são e vão ser todos. O que é que isto promove do ponto de vista do sujeito voluntário? É isso que está a sublinhar, não é? É isso que o sujeito voluntário deve promover. A capacidade de observar o positivo. Também lhe traz essa capacidade. Ao fazer isto com o outro, ganha esta possibilidade. Uma das primeiras razões que o voluntário deve ter é resolver o seu estado interior antes de contactar com os pacientes. Porque se eu vou para junto de um paciente que se está a aproximar dos últimos dias, daqui por um mês, 2 ou 3, e eu tenho medo da morte, e eu tenho dúvidas da vida, e eu não estou bem comigo próprio, não vou. Há uma oferta do serviço, ou seja, neste caso da associação, ou desta instituição, no ensino ou na ajuda do voluntário uma formação. Tem que haver nós falamos em voluntariado, relativamente ao internamento e a determinadas funções, não chega à abnegação e tempo disponível, é preciso formação, porque são doentes muito sensíveis e às vezes uma intervenção menos cuidada pode ser mais prejudicial que benéfica. E aquilo que eu estava a dizer é que devemos despertar nos pacientes e esses sentimentos de utilidade, de valor atual. Dizia o Shoshinov já que 67% das pessoas que pedem o suicídio são pessoas que o fazem por perda da dignidade. Não pelo sofrimento da dor física, porque isso está perfeitamente controlado, todos nós sabemos. A dignidade é uma questão psicológica.
não é? É um sentimento. Sentem que são um fardo para a família, sentem que já não têm peso social, sentem que já não são contactados para as decisões fundamentais do colégio familiar. Isso leva-os a ver que, de facto, já não são úteis. E a família tem que ter atitudes, e onde nós intervimos também, que não sejam só teóricas, mas que sejam práticas, no sentido de fazer ver ao familiar, não teoricamente, mas pela prática, que ele continua a ser útil, que ele continua a ter valor no colégio familiar onde ele esteve toda a sua vida. Dos dois surge a ideia de que esta caminhada do voluntariado é também, ela própria, uma caminhada de formação. Sim. Ou seja, é uma escola de formação. Pela formação que as instituições oferecem e pela formação que se faz, sim, pelo ir fazendo. Em construção, é uma formação em construção. Gabriel, é uma escola de vida. É uma escola de vida. Exato. Para tentar descobrir o sentido da vida, porque se nós todos tivermos o discernimento de perceber qual é a nossa função nesta vida, gastamos muito menos tempo em coisas de muito menos valor, se projetarmos de facto este sentimento de que... Traz uma coisa interessante, que é esta noção do sentido da vida. E ambos não só, sim, são voluntários, como, tanto quanto imagino, orientam voluntários, sim, nas instituições em questão. De que forma é que as pessoas que procuram voluntariado, e enfim, estou a olhar para a Manuela, podia responder ao seu engenheiro, de que forma é que as pessoas que procuram voluntariado também procuram um sentido da vida? De que forma é que o voluntariado, este trabalho, dá um sentido de vida? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem-me: eu preciso fazer qualquer coisa, a minha vida está a perder sentido. Conhece alguma instituição onde eu possa trabalhar em voluntariado? Ou seja, é como se fosse um lugar onde se fosse buscar sentido. Tens sentido isto? Provavelmente não tanto. Provavelmente aqui o Sr. Engenheiro é capaz de identificar mais isso. Porque na APF nós acabámos por ter um voluntariado muito juvenil, muito jovem. Começam todos muito jovens. Começaram no início muito para alguns trabalhos, na minha altura, eram os centros de atendimento a jovens e fazíamos formação para o centro de atendimento a jovens. Mas nós procurámos sempre fazer... Nesse caso eram fundamentalmente pessoas com alguma formação técnica que ia fazer uma formação complementar para o atendimento particular de jovens. Para fazer um atendimento particular. E nós temos o grupo de jovens voluntários da APF que começa por aqui, e acho que a escola APF é um bocadinho esta. Eu chamo de escola porque eu acho que é mesmo a escola da vida. Estávamos a dizer, não é? A escola da vida e é um lugar de formação. E para mim foi uma escola, claramente. E começam muito por esta faixa etária. São jovens que, de facto, alguns ainda são estudantes universitários, outros já terminaram o seu curso, que entram muito ainda no jovem, por isso vão muito à procura do saber, muito à procura da descoberta, do autoconhecimento, não vão tanto à procura disto: eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida porque já não sei muito bem o que é de fazer. Não, acho que vão muito mais à procura da aprendizagem. De complementar uma aprendizagem. Sim, de complementar a sua própria aprendizagem. E muito nesta autodescoberta também, é certo, mas muito mais nesta... Tu estás a falar do concreto desta instituição, sim, que é a Associação para o Planeamento da Família. Estou a falar do concreto. Se nós pensarmos em geral, e eventualmente pode ir ao concreto também, Sr. Engenheiro, na Europa Colony há outra diferença, mas gostaria de lhe perguntar também se não sente que o voluntariado, seja ele o que for, sem pensarmos nestas instituições em particular, não poderá também trazer isto? Trazer um sentido, não é? Um sentido de vida, um sentido de organização. A vida em Portugal está cada vez mais complicada para todos, mesmo para os jovens, não é? Antigamente tinham um emprego à saída da licenciatura, hoje até isso é problemático. E há várias aproximações às instituições, eu conheço as da Liga, conheço as nossas também, com vários propósitos. As próprias associações e instituições têm vários locais onde o voluntariado pode ser exercido. Eu tenho a certeza que em qualquer função que alguém se proponha e execute uma tarefa de voluntariado, é uma função que dignifica e que faz crescer a pessoa interiormente. Sim. Naquela área onde eu estou mais habituado e que estamos a falar em contacto com pessoas com a doença avançada e em internamento, é preciso uma formação diferente. É preciso um estado de espírito de quem quer ser voluntário diferente. É preciso um estado emocional e espiritual também da pessoa que vai contactar com o paciente diferente. E é preciso que a pessoa tenha a abertura de fazer um percurso de aprendizagem para estar apta a fazer esse... Que não é fácil as pessoas aceitarem muitas vezes este desafio, porque nós também temos esta noção de que ser voluntário é fácil, acabo o meu curso de Psicologia ou de Medicina, para fazer o currículo, mas isto vai no sentido do que dizia a Manuela, é complementar a formação, mas há uma série de pessoas que se oferecem, até dizem, nem sabem o que poderiam, aquilo em que particularmente poderiam trabalhar, o que oferecem é o seu tempo
e a sua disponibilidade. E a instituição terá que pensar onde é que vai usar aquela pessoa. Exatamente. E decidir, digamos, para que é que tipo de tarefa lhe poderia ser dedicada. A Europa Cola fez um peditório nacional que teve 248 voluntários que exerceram uma atitude de várias formas em termos do peditório no país inteiro. É uma atitude tão relevante como as outras todas. A preparação e a sensibilidade de cada um é que tem que ser diferente, ajustada à função que ele vai desempenhar. Agora, todos nós melhoramos e temos que tentar encaminhar e educar os nossos filhos e a nossa juventude de que esta vida é uma vida que nós nascemos e que não foi só para olhar para o espelho, não foi só para cultivar os nossos desejos, os nossos gostos pessoais, é para estar sobretudo ao lado do outro, aprender a ouvir, ser companheiro. É preciso sentir isso. É preciso sentir isso para ser voluntário. Sim. E ajudar a que os outros também sintam. E que isso também se desperta, não é? Está a dizer uma coisa, desculpe eu estar a interrompê-lo, mas está a dizer uma coisa que eu acho que é fundamental e que acho que isto caracteriza muito o voluntariado, que é a igualdade. Não é? Esta questão de olharmos para o outro como no mesmo patamar, no mesmo nível de igualdade e não destas diferenças de poder. Não haver diferenças de poder. Exatamente. E o outro é um ser igual a nós, que naquele momento precisa de uma qualquer competência nossa. E este é um dos princípios básicos do voluntariado. voluntariado, é exatamente a igualdade e a colocação, a própria pessoa conseguir se colocar neste patamar de igualdade. E acho que isso é fundamental. Mais do que ele precisar, nós temos a oportunidade de pôr à disponibilidade dele a nossa capacidade de poder estar com ele. Sim. Por isso isto liga, não é? Exatamente. É que ambos estão a usufruir de satisfação de necessidades. Um sente a necessidade de oferta, o outro a necessidade de ganho. E esse equilíbrio de comunicação. Por isso, nenhum voluntário se pode sentir-se autossatisfeito por ter desenvolvido determinada tarefa. Esta tarefa tem que ser bionívoca, tem que sentir que está num projeto de equilíbrio, como a Manuela disse, e muito bem. Que relação encontras entre causa e sentido da vida? A Manuela dizia, e foi quem trouxe a questão das causas, não é? Eu mantenho isto porque me sinto uma missão, ao fim e ao cabo, uma causa é uma missão. Entre missão e sentido de vida. A missão traz um sentido da vida? Traz um sentido da vida, eu acho que sim. Eu acho que traz-nos a cada um de nós o nosso sentido, o que é que nós andamos aqui a fazer, afinal ao cabo. Não é? Mas acho que nos dá muito esta consistência, digamos, para a nossa vida. Sentir que, e eu às vezes brinco um bocadinho até na minha clínica, enquanto clínica, um pouco com isto, quando eu vejo muitas vezes até pessoas um bocadinho revoltadas, ou jovens até um bocado revoltados com o Estado da Nação, com isto e com aquilo, eu muitas vezes questiono, ok, e o que é que fez de diferente no seu mundo? Não é? O que é que está a contribuir para que faça alguma coisa diferente? E é marcar a diferença. É sentir, e a missão é um bocadinho esta, e o sentido da vida é esta, é sentir que eu posso, de alguma forma, com a minha ajuda, com o meu contributo, com a minha pessoa, de alguma forma, a mudar qualquer coisa no mundo. Não é? E há qualquer coisa que mudou naquela minha intervenção. Eu vou repetir uma pergunta que fiz num outro programa, mas como nós aqui falamos de causas, como é que se desenvolve esta vontade de defender uma causa? E pergunto isto no sentido, agora como cuidadores de voluntários também, não é? Têm que os seguir. Como é que se cria isto em alguém que sente, eu não tenho causas? Provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir sentem isto. Eu gostava de ter uma causa. E eu ouço isto muitas vezes. Eu gostava de sentir uma motivação muito forte para fazer alguma coisa. Sinto-me desmotivado, faço as coisas porque faço. Daquilo que é a vossa experiência com voluntários, o que é que tem visto, Sr. Engenheiro? Como é que se constrói uma causa? Constrói-se, ela já lá está. Animando e desafiando os bens e os sentimentos interiores de cada um. Os sentimentos e as emoções é a melhor parte e são aquelas que funcionam. Eu tive uma apresentação um dia destes numa empresa multinacional em que a diretora de lá apresentou-me e disse, eu estive a pensar e li qualquer coisa que me disse, se queres modificar o mundo, começa pela tua aldeia. Exatamente. Eu gostava de dizer, Manuela, não é? E, portanto, se nós todos pensarmos que por pequenos gestos, esta semana, este mês, está-se a desenvolver um rastreio do cancro do intestino em 150 farmácias no país inteiro, gratuito para a população. Foi a Europa Cola que o desenvolveu, juntamente com o grupo das farmácias ao longo, está disponível para a população. O ano passado apanhámos 2 doentes em estado avançado que foram tratados. Este ano vamos apanhar mais alguns. Este é o exemplo à tutela de como se pode fazer rastreio. Se nós damos exemplos todos os dias, que é que eu posso modificar a minha vida, um bocadinho que seja, no bem do outro. Exato. E se nós conseguimos fazer isso, vamos criar uma sinergia. Agora,
E esse é o desafio, é que quem se aproxima de nós temos que ter a capacidade de lhe despertar as emoções, normalmente por provas de evidência, porque não chega a fazer boas apresentações e dizer que o voluntariado tem que ser isto e o voluntário tem que fazer isto. Estamos estar no final, com ela. o que está a dizer as pessoas podem procurar instituições onde podem desenvolver o voluntariado. Numa fase inicial será este jogo dos afetos, do que vai acontecendo, até que a causa pode aparecer. É verdade. Sim. Poderá ser um bocadinho assim, não é? É uma descoberta. E, portanto, há formas de as encontrar. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado por esta dedicação que também fazem a todos nós. Uma boa noite. Boa noite a todos.